Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda e eu vou fazer a pré-apresentação para o sexto Simpósio Internacional em Ciência, Inovação e Modelagem de Materiais, sobre o desempenho termomecânico de compósitos geopoliméricos. Esse trabalho foi realizado por mim, Maria Fernanda, pelo aluno Vinícius Vieira e pelo orientador Eric Davi Rodrigues. A estrutura da apresentação, então, vai ser a introdução, os objetivos, a metodologia, resultados e discussão e as conclusões. Então, o que são os geopolímeros? Eles são ligantes alquiletivados, então alternativos aos ligantes convencionais que a gente trabalha na construção civil, e eles são formados pela ativação alcalina de precursores ricos em alumínio e silício. Então, o que seria isso? Nós vamos ter uma ativação que vai se dar através de uma solução alcalina com componentes alcalinos, de precursores em pó, majoritariamente amorfos, e decomposição de óxidos de silício e óxidos de alumínio, majoritariamente. Ao fazer essa mistura, essa homogeneização desses materiais, o que eu vou ter é um material de consistência semelhante ao do vídeo, e então a conformação dos diversos corpos de prova para os ensaios ou então a aplicação do material. Os biopolímeros são uma alternativa sustentável tanto aos materiais cimentícios tradicionais quanto às cerâmicas tradicionais. Isso porque ele permite a incorporação de resíduos tanto como precursor como para partículas. Eu não tenho adição de material cimentício, então eu tenho uma menor pegada de carbono. E eles são considerados na literatura como materiais cerâmicos de baixa temperatura. Isso porque eles têm propriedades mecânicas semelhantes aos cerâmicos, mas eles precisam de uma temperatura menor ou igual a 100 graus para ser produzidos, e não altas temperaturas como 1000 graus, 1200, como as cerâmicas tradicionais. E por fim, ele tem potencial para atingir uma resistência química a ambientes agressivos, uma adequada estabilidade térmica e potencial para aplicação em diversas áreas que não apenas a construção civil. Isso tudo a depender da formulação que a gente trabalha e do que é desenvolvido para o geopolímero. O objetivo geral, então, foi avaliar o desempenho termomecânico de geopolímeros produzidos a partir de metacaolina e potássio em altas temperaturas, a partir da incorporação de partículas, tanto de resíduo refratário como bauxita, avaliar o comportamento mecânico e térmico antes e após o tratamento a 800 graus e correlacionar, então, as suas propriedades mecânicas e microestruturais. Os materiais utilizados aqui foram o precursor metacaolin, ativadores a partir de compósitos de potássio e incorporação de bauxita e resíduo refratário como agregados. A bauxita ela tem característica de ser 87% de óxidos de alumínio e o refratário 97% da composição por dióxido de silício. Os materiais então foram homogeneizados em alta energia. Foi tratado em cura úmida por 7 dias, com uma cura térmica nas segundas 24 horas em 50 graus. E para aquelas amostras tratadas termicamente, então, a curva se deu a 10 graus por minuto, com um patamar de 2 horas e um resfriamento lento dentro do forno. Aqui é importante ressaltar a nomenclatura, porque como eu vou tratar as amostras, né, as formulações daqui para frente, o primeiro termo ele vai ser a concentração de ativação, sendo definida como teor de álcalis, então com alcalina vai ser essa composição. E a segunda parte é o módulo de solução, que diz respeito a qual a quantidade de espécies de dióxido de silício solúveis no ativador. E esse cálculo é feito através de uma relação molar. Duas formulações aqui vão ser trabalhadas, uma de 10% de concentração e outra 20%, com o módulo de solução fixado para as duas em 1,25, água ligante também fixada em 0,5 e a proporção de agregado 1 para 1 em relação ao precursor. Então, seria, por exemplo, 100 gramas de metacaolin para 100 gramas de bauxita, 100 gramas de metacaolin para 100 gramas de refratário. A caracterização mecânica, então, a compressão se deu com base na STM C39, com corpos de prova de 12 por 24 milímetros, resistência à flexão pela STM C1161, com corpos de prova de 80 milímetros também, de comprimento, TG e DTG, dilatometria térmica, MEV e DRX. Iniciando então a apresentação dos resultados pelas resistências mecânicas, o que a gente observa, primeiramente,
Na esquerda, as amostras produzidas com bauxita, na direita, com refratário. Vou pegar a caneta para ficar mais fácil de enxergar. Aqui, bauxita e refratário. Em que, após o tratamento térmico, para todas as formulações, elas obtiveram um ganho na resistência. Trazendo destaque aqui para a formulação em vermelho, em que elas tiveram 100% de ganho de resistência aqui após os 800 graus. E a mesma coisa para resistência à flexão. A gente percebe que há um salto após o tratamento térmico para todas as formulações. E eu trago um destaque aqui para a formulação 21 e 25, então de maior concentração, com a utilização da bauxita, que ela alcançou na flexão 14 MPa. A caracterização térmica, então, primeiro, a análise termogravimétrica, que se dá em pasta, então sem agregado. E o que a gente observa para essas duas formulações é que o maior pico ele se dá em 100 graus, sendo maior ainda para a formulação de maior concentração. E esse pico ele está relacionado à retirada da água livre da estrutura. No restante da análise termogravimétrica, se permanece constante, não há nenhuma outra queda muito grande na perda de massa. A dilotometria térmica, então, as amostras pontilhadas são com refratário e as inteiras são com bauxita. Aqui. O que a gente também observa é essa queda acentuada até os 300 graus, que ela também está relacionada à retirada da água livre do material. Isso acontece porque há uma reorganização da estrutura dos poros quando há a saída dessa água que permanece livre dentro do gel polímero. Então, ela está correlacionada com aquele mesmo pico visto anteriormente. E quando a gente passa para 500 e 600 graus, a gente percebe um comportamento diferente nas amostras com refratário, em que aqui em torno de 560, 580 graus, a gente tem uma expansão pronunciada e não uma retração. E esse comportamento, ele está relacionado, em outros trabalhos também na literatura, devido à presença, à composição, com grande quantidade de dióxido de silício, do refratário, e também a presença do quartzo, portanto, em que há mudança nessa faixa de temperatura, em 580 graus, do quartzo alfa para o quartzo beta, e há essa expansão térmica nessa mudança estrutural. No final, o que essa mudança nos traz para a amostra da menor concentração com refratário é uma retração que volta ao zero. Então, é como se ela tivesse uma recuperação da sua dimensão. Então, no final, aos 800 graus, ela tem 0% de retração. O difratograma de raio-x também é realizado nas amostras em pasta. Foram identificadas fases cristalinas com ilita, que é um aluminosilicato com potássio, plagioclasses, que são aluminosilicatos com sódio e cálcio, e fases de quartzo. As curvas elas são características de amostras amorfas, antes e depois do tratamento térmico. Então não existe a formação de novas fases cristalinas, não há uma mudança cristalina dentro da composição do material. Então a gente consegue observar essa estabilidade térmica antes e após o tratamento térmico. A microscopia eletrônica, então, ela conversa com esses dados de difratogramas de raio-x, porque a gente observa que antes e após o tratamento térmico, as amostras apresentam a mesma superfície característica amorfa. Com exceção da formulação 21 e 25 com bauxita, que antes do tratamento ela já era muito mais homogênea e depois ela ainda permaneceu bem homogênea em relação às demais amostras. Então a gente consegue ver que a superfície não se altera com o tratamento térmico e essa formulação com destaque está relacionado também ao resultado de resistência à compressão e à flexão mostrado anteriormente. Então essa linha de cima aqui é a bauxita, a gente tem uma resistência à compressão próxima, mas na resistência à flexão ela apresenta um resultado maior. E ele pode acontecer muito devido a essa maior densificação, maior homogeneidade do material. Por fim, então, as conclusões. No desempenho termomecânico, a gente observa uma resistência mecânica satisfatória, especialmente após os 800 graus, com esse ganho de resistência. A formulação 21 e 25 com bauxita, ela teve essa maior resistência, principalmente à flexão.
O refratário ele contribuiu para maior estabilidade dimensional, principalmente pela presença do quartzo. Quanto à microestrutura, existiu a perda da água livre, uma reorganização estrutural naquele trecho dos 200, 300 graus, e os compósitos mantiveram, né, entretanto, uma estrutura bastante homogênea, bastante amorfa, então ele não teve grandes alterações após o tratamento térmico. A aplicação, então, a gente pode dizer que os geopolímeros são uma alternativa viável e sustentável a diversos materiais para aplicações diversas, tanto na engenharia civil como fora da engenharia civil, como trabalhos que a gente tem tido no laboratório, no FSM, e os resultados indicam que ele tem uma potencial aplicação para ambientes severos e após os tratamentos térmicos, principalmente, porque a amostra já teve, então, sua retirada da água livre e já está mais estável termicamente. Então, seria isso, as referências, e muito obrigada.